Oportunidade incrível. Black Friday. Aguarde. Musical FM. Mais unidade cristã. Musical. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, debates. Olá, meus irmãos e meus amigos, eu vos saúdo com a poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha. Eu sou o pastor Roberto Cruvinel e esta é mais uma edição dos debates da Rádio Musical FM. Por bondade de Deus, eu estou substituindo sofrivelmente o pastor César Cavalcante até dia 22, para não perder o fio da meada. Não é minha saudação comum, Reirene tu Kyrio, a paz do Senhor em grego bíblico, meu irmão e minha irmã, a você que abrilhanta a programação. Comigo na técnica de som, o Rafa, não é? No auxílio aqui, a Pri, não é? O pessoal tá todo mundo aqui já posicionado e o debate de hoje é algo interessante. Muitas perguntas nos programas da Musical sobre esta igreja. E aí a pergunta do debate de hoje é: a igreja adventista é exclusivista? A igreja adventista é exclusivista? Olha, nós temos uma enquete no ar, né? No nosso Instagram, no Instagram da Rádio Musical, você pode entrar lá, Rádio Musical, @FM Rádio Musical no Instagram, e você vai ver lá a nossa enquete. A igreja adventista é exclusivista? Sim ou não? 83% das pessoas estão dizendo que sim, né? Ela acha que é a última bolacha do pacote. E 17% estão dizendo que não. Para participar desse debate comigo, ele que já é da casa, está sempre aqui conosco, pastor Ezequiel Gomes, é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Central de Jundiaí, é bacharel e mestre em teologia pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo, também é conferencista e escritor, tem livro publicado pela editora Reflexão. Ezequiel Gomes, meu amigo, como é que você está? Paz? Graça e paz, Cruvinel, que honra para mim é estar aqui nesse programa, sempre sendo colocado contra a parede, mas a gente já está acostumado. Mas faz parte. Faz parte. Me sinto muito bem sendo colocado contra a parede aqui, e hoje na presença de um inimigo de peso, que é o Fernando Galli, uma honra para mim. Tá, aqui é um inimigo no sentido não humano, né? A gente não tem inimigo humano. Começou mas bem esse negócio. Um debatedor, um antagonista que merece todo o respeito, e a gente vai discutir um pouquinho sobre a religião, a igreja que o Ezequiel Gomes pertence. Vamos lá. Maravilha. Olha, debutando no debate hoje, pela primeira vez aqui no debate, ele que tem o seu próprio canal de YouTube, vários programas, está conosco o pastor Fernando Galli. Ele é ex-testemunha de Jeová, é pastor, teólogo, estudou no Seminário Batista Logos, é conferencista de seitas, heresias, escritor de obras sobre seitas e evangelismo e autor de cursos online sobre seitas e doutrina da Trindade. Pastor Fernando Galli, paz, seja bem-vindo. Muito obrigado, gosto muito de estar aqui assistindo o programa pela internet. Um pouco mais próximo do microfone. Opa! Isso, vamos lá. Então tá bom. Então, um prazer muito grande estar aqui com os irmãos, e a honra de conhecer o senhor pessoalmente, né? O pastor Ezequiel Gomes, ele já é, né, amigo meu de outros carnavais, né? Aquela amizade é inimigo. Aquela amizade que sai band-aid depois. É aquela amizade que o pessoal até não gosta muito, né? Porque
O pessoal às vezes confunde fazer apologética com odiar pessoas. Eu não tenho caráter cristão, né, para encontrar o pastor Ezequiel e dizer o seguinte: olha, não tem amizade entre nós. Eu acho que é um amigo meu, admiro a sua pessoa, mas hoje, amizades à parte. Mas olha... eu vou questionar o senhor. Então nós vamos tá bom? começar assim. Olha, você que está nos ouvindo, dê sua opinião, manda sua opinião pelo WhatsApp 11 98484 9988, que a Pri, as meninas já estão ligadas ali. 11 98484 9988, qual é a sua opinião? Entra lá no WhatsApp, aliás, no Instagram da Rádio FM Musical, e vai lá na enquete. Vamos começar então com o irmão que está debutando primeira vez. A Igreja Adventista é ou não uma igreja exclusivista? Com certeza. E eu já vou começar a fazer uma pergunta bíblica, né, usando a palavra de Deus para o pastor Ezequiel. Posso fazer? Fica à vontade, irmão. O irmão tem... Então tá certo. Tipo, começar. Então, o pastor Cruvinel é de uma igreja, Brasil para Cristo, também me disse que tem algum vínculo com a Assembleia de Deus. Eu estou organizando, pretendo organizar a nossa igreja bíblica Castelo Forte, lá na cidade de novo, né? Sou de Américo Brasiliense, né? Não falei, próximo de Araraquara, e o senhor é adventista. Certo. Então, eu quero que o senhor responda como a igreja adventista me responderia esse texto que eu vou lhe perguntar, esse questionamento. Apocalipse 18, versículo 2 em diante, fala assim, capítulo 18, Apocalipse 18, versículo 2, fala assim: e ele clamou em voz alta, caiu a grande Babilônia e tornou-se morada de demônios. A primeira pergunta que eu já quero fazer é o seguinte: a igreja adventista oficialmente diz que nós somos Babilônia ou filhos de Babilônia, moradia de demônios. Então, eu e o senhor, segundo a igreja adventista, estamos em igrejas que são moradia de demônios. Ellen Goldwhite, não vou debater sobre ela, mas é impossível não citá-la, por se tratar de uma fonte primária, né? Diz que temos que sair de Babilônia. Ela diz que a igreja adventista não é Babilônia, que ela é a igreja remanescente e que nós precisamos sair. O texto diz assim: lugar de todo espírito imundo e de toda ave impura e abominável. E aí diz assim: ouvi outra voz do céu dizer, no versículo 4, saí dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e para que não incorrais nas suas pragas. Na opinião da igreja adventista, eu e o pastor Cruvinel, nós temos que sair de Babilônia para não sofrermos essas pragas, para deixarmos de viver num contexto de impureza abominável espiritual? Sim. Pastor Ezequiel, vamos lá. Tá legal, já começou bem. Pastor Ezequiel, e aí, a igreja adventista não é exclusivista? Olha... primeiro essa pergunta e depois responde a dele. Maravilha. O que acontece? A natureza do exclusivismo entre as religiões, naquilo que tange especialmente a experiência da salvação, é uma discussão que remonta não só assim ao adventismo do sétimo dia, mas a toda e qualquer igreja cristã. Com foco mais especial do que no adventismo na Igreja Católica Romana, dentro daquela ideia de que fora da igreja não há salvação, certo? Então o que acontece? O adventismo do sétimo dia é uma igreja que tem a herança protestante. Então a gente discorda da Igreja Católica quando a Igreja Católica diz que fora da igreja não há salvação. E nós seríamos completos hipócritas e incoerentes se nós disséssemos assim: não, a Igreja Católica está errada ao afirmar que fora da igreja não há salvação, mas fora da minha igreja não tem salvação. Então essa não é a visão adventista. A visão adventista, inclusive, é o oposto disso. Todo e qualquer sincero e verdadeiro seguidor de Cristo em Babilônia, que constitui a Igreja Católica e as demais igrejas protestantes de uma forma meio que geral, serão salvos. Naturalmente, entretanto, no contexto do fim dos tempos, se cumprirá o texto de Apocalipse 18. O que acontece? Todo o livro do Apocalipse, a gente divide ele de forma histórica, no capítulo 1 a 11, e de forma escatológica, do capítulo 12 até o capítulo 22. Então nós entendemos que todo o contexto de Apocalipse 12 até Apocalipse 22 trata dos fins dos tempos de forma meio que geral. Parte desse quadro já começa a se materializar na história, a partir de 1844 em diante, na nossa visão. Então lá em Apocalipse 11, abre a Arca da Aliança, se vê lá a Arca da Aliança, então, ou seja, abre-se o lugar santíssimo do santuário celestial.
A partir dali se inicia o último período de história humana. Só que a gente não sabe quando que esse período termina. Então, vamos trabalhar com a hipótese de que Jesus vai voltar daqui 6 meses. Hoje, existe o chamado autoclamor para que as pessoas abandonem as falsas religiões da Babilônia. Mas veja como que elas são tratadas. Elas são tratadas como povo de Deus, povo meu. Sai da Babilônia, povo meu. Então, o ponto adventista não é que não tem ninguém salvo na Babilônia, que não tem ninguém sincero na Babilônia, que é todo mundo satanizado e etc. lá, todo mundo adora o Satanás. Não, não é nada disso. A ideia simplesmente é que toda essa gama de igrejas protestantes não fizeram a reforma protestante em determinados pontos que nós julgamos importantes. Em função disso, a Igreja Católica Romana é essa imagem da Grande Babilônia. Então, por exemplo, a igreja que vai lá e se envolve com a política, e tem a pedofilia, e tem um monte de heresia, e tem um monte de mentira, tem um monte de engano. A Igreja Católica, em grande medida, concentra uma imensa experiência nesse tipo de direção. E as igrejas evangélicas... Deixa eu pontuar, se me permite aqui, para vocês discutirem. Veja bem, o cristianismo, ele é exclusivista, o cristianismo. Porque o cristianismo ensina salvação só em Jesus, não é universalista, não é eclético, universalismo. Agora, dentro do cristianismo, nós consideramos calvinistas como nossos irmãos, arminianos como nossos irmãos. A Igreja Adventista considera as outras denominações como seus irmãos. Talvez seja esse o ponto que o pastor Galli colocou. Considera, porque você está na Babilônia, você é considerado como irmão sendo de outra denominação? Sim, e eu acho que, na verdade, o importante da gente demonstrar em relação a isso é que, assim como existem as diferenças entre calvinistas e arminianos, e essas diferenças não são suficientes para que as pessoas não se considerem irmãs em Cristo, da mesma forma o Adventismo entende em relação às demais religiões quanto a essa identidade sobre Babilônia. Bom, vamos lá então. Eu quero fazer alguns comentários aqui, porque eu acho que uma coisa é eu dizer assim, pode ter salvos... em outras igrejas que são nossos irmãos. Mas pera um pouquinho, vamos falar um negócio sério aqui. Vamos chegar um pouquinho mais próximo Vamos falar um negócio sério aqui, pera lá. Sair de Babilônia não quer dizer que eu faço parte dela. Por exemplo, quando os israelitas estavam em Babilônia, sair dela, povo meu, não quer dizer que eles faziam parte do sistema de Babilônia, mas que eles estavam... É um alerta para eu não me envolver com as coisas de Babilônia. Eu estou no mundo, mas o cristão não faz parte do mundo. Então, sair do mundo não é que eu sou do mundo, entendeu? Como cristão. Então, sair de Babilônia, povo meu, não quer dizer que esse povo faz parte de Babilônia, entendeu? E eu acho um abuso isso da Igreja Adventista, com todo respeito ao pastor Ezequiel Gomes, eu acho um abuso se colocar 2% da Igreja de Cristo como igreja remanescente e tudo nós lá em Babilônia. Ou seja, que raio de corpo de Cristo é esse, gente? Que tem 2% numa igreja pura, remanescente, né? Que só eles têm o espírito de profecia manifestado em Ellen G. White, e usam isso como identificativo da religião verdadeira. Na verdade, e aí? E antes do surgimento da Igreja Adventista, existia o quê? Então, aí é complicado. Então, quer dizer, antes nós não estávamos em Babilônia, e por que a Igreja Adventista não está em Babilônia? Não é? Quer dizer, porque vocês têm confusão. A Igreja Adventista tem um monte de divisão também. Nem entre os adventistas existe unidade. Né? Tem adventista que fala que Jesus Cristo veio com a natureza antes de Adão, depois de Adão, de Adão pecar. Então, quer dizer, tem divisão na Igreja Adventista. Então, eles nos acusam de pertencermos à Babilônia, e nos colocam como corpo de Cristo lá. Isso eu acho um verdadeiro contrassenso, sabe? Eu encaro isso, não dizendo que o senhor é desrespeitoso em acreditar nisso, mas a Igreja Adventista, para mim, né, tem uma teoria... desrespeita a gente, sabe, como igreja. E outra coisa, né, eu tenho aqui informações que a revista Adventista, pastor, faz questão de dizer, olha, a Igreja Batista, uma Igreja Batista em tal lugar, se converteu à fé adventista e todos foram batizados. Sejam bem-vindos os nossos novos irmãos. Quer dizer, nos consideram de irmãos, fazem proselitismo para nós irmos para eles e ainda nos batizam de novo.
Como que eu posso afirmar Na isso? sua opinião, isso é apostasia, pastor? Ué, isso aí é um absurdo. Agora, Estou apertando. Pode apertar. Minha função é essa. Não, pera aqui. lá. Veja bem, eu sou irmão em Cristo. Ele disse, não, há irmãos ali salvos. E eu tenho que abandonar minha fé. Ele começou a responder a minha pergunta. Porque a pergunta que eu fiz é, eu tenho que sair de Babilônia, o pastor Cruvinel tem que sair de Babilônia para não sofrer essas pragas. Então, quer dizer, eu sou irmão, mas eu estou em Babilônia, eu tenho que sair, eu tenho que me converter, eu tenho que batizar de novo. E batizar de novo. Isso não é ser exclusivista, gente? E aí, pastor Ezequiel, já pensou? Eu vou para um lugar que só tem igreja adventista, e aí, por exemplo, eu sou assembleiano. Certo. Aí eu vou para uma cidade e eu quero congregar. Só tem a batista, eu vou para batista. Se é presbiteriana, eu vou para presbiteriana. Se só tivesse adventista... e aí eu teria que batizar de novo. Você está entendendo? Certo. E aí, isso é exclusivismo, não é? Veja bem, vamos lá. O entendimento adventista em relação a essas questões passa pelas grandes discussões a respeito da natureza da fé e do conteúdo da fé. A doutrina, certo? né? Exato. Porque o que acontece? Dentro do adventismo, a gente entende, como qualquer outro cristão, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância em relação às pessoas e que, por causa disso, as pessoas elas podem participar, por exemplo, de movimentos e igrejas que contêm graves falhas doutrinárias, éticas, morais e etc. E ainda assim serem sinceras, verdadeiras e serem salvas. Mas ser adventista não é ser ignorante, então? Isso. Não. Só a gente quer. Não, o fato é, tem muito adventista muito ignorante de milhares de questões, inclusive básicas da fé cristã. Tá? Porque o desafio da educação teológica não acontece só fora da igreja adventista. Tem um monte de adventista extremamente ignorante, anticristão, errado, herético, adúltero, falso e tudo mais. E o ponto é assim. Então, o que acontece? Dentro da visão adventista, as pessoas que estão, por exemplo, assim, não rejeitando a guarda do sábado, crendo em alma imortal e etc., que é mais ou menos os dois grandes pontos que a gente usa para identificar doutrinariamente o que é a verdade, o que é a mentira, essas pessoas podem ser sinceras, acreditando em imortalidade da alma e guardando o domingo, mas mais cedo ou mais tarde, no contexto do fim dos tempos, elas se depararão com manifestações sobrenaturais e um contexto lá da adoração à besta, a marca da besta e etc., que vai fazer com que elas, naquele momento, precisem tomar uma decisão do lado da verdade, que não é a verdade adventista, é a verdade bíblica. Mas a verdade... contra a mentira. Aí, querido irmão, aí a questão. Querido Ezequiel, porque agora se é exclusivo, eu nem sei se eu chamo, né? Tem que tomar cuidado, tem que tomar o meu cuidado. Então, a verdade é exclusiva da igreja adventista. Qual é a outra igreja que tem a verdade? Porque essa é a questão. Não é o problema moral de um ou outro membro, seja de quanto for, mas é uma questão de entidade, da associação, daquele conglomerado doutrinário. Por exemplo, se você disser que você tem que... Eu não tenho que debater, né, meu irmão? Mas eu estou perguntando. Tá. Por exemplo, se eu disser só quem guarda o sábado é salvo. Ué, é uma coisa exclusiva. Quem que ensina isso? Eu me ensino, ele me ensina. Desculpe, só fica muito sem querer interromper, já interrompendo, como dizia o outro, a questão é a seguinte: para a igreja adventista, pode haver salvos, né, que não guardam o sábado, porque eles dizem assim, ele vai ser salvo pela fé, conforme também a luz que lhe foi revelada. Então, nesse sentido que eles admitem a possibilidade de sermos salvos mesmo não guardando o sábado. Exatamente. Agora, a questão é a igreja... Mas aí é uma série de outras doutrinas que divergem do protestantismo, né, irmão Gary? E a questão é o seguinte também. Eles acreditam que um dia o Papa vai emitir um decreto dominical, e é aí que vai dizer, aqueles que quiserem continuar guardando o domingo, tá? E irão guardar o domingo, eles não serão salvos. Por quê? Porque o sábado, a guarda do sábado, será o marco divisor entre a igreja falsa e a igreja verdadeira. Então, isso é, para mim, sim, senhor, exclusivismo religioso. Tá? Só uma coisa importante que eu quero dizer é o seguinte: o livro Estudando Juntos, que é divulgado pela Casa Publicadora Adventista, né? Eu estou um pouco com tosse, peço desculpa, não sei se está aparecendo na gravação ou não, mas... É um pouco, mas tá bom, vamos lá. Não tem problema. Só fala bem perto do microfone, irmão Gary. Eu vou aprender, viu? Vamos. Então, olha só, por exemplo, o livro Estudando Juntos,
ensina como evangelizar assembleianos, como evangelizar batistas. Então ela diz assim... Que livro é esse? O livro Adventista Estudando Juntos. Fala assim: ao aproximar-se de seus amigos batistas, na página 124, aborde aqueles pontos que temos em comum. Não entre imediatamente numa discussão acerca do sábado, mas fale sobre Jesus. Devemos dar ênfase à salvação pela graça, tal. Evite entrar em controvérsia. Você pode ganhar a discussão, mas perder um amigo. Procure estabelecer uma relação, tal, com a pessoa. Quando o amor de Jesus dominar seus corações, ou seja, por enquanto não dominou ainda. Não importa de que igreja seja. No momento certo, sob a direção do Espírito Santo, então poderá explicar-lhes as verdades próprias dos adventistas do sétimo dia. O senhor tem a página nesse livro? Página 124. E aí, Ezequiel, é um livro adventista, Perfeito. ensinando evangelizar batistas, assembleianos. Eu sou salvo. Atos 2:21, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Certo. Vai me evangelizar? É complicado. Já tentaram, na verdade. Mas não conseguiram. Se deram mal. Vai lá. O que acontece, Cruvinel? A gente entende que é absolutamente normal que os adventistas queiram evangelizar e converter as pessoas das demais religiões, assim como é o trabalho de vocês evangelizar e converter os adventistas para as ideias de vocês. Não pode haver um duplo padrão aqui. Por exemplo, entre aí nos sites de todos vocês aí, apologéticos, canais e etc. Qual que é a argumentação? A argumentação é exatamente o quê? A igreja adventista é falsa, é herética, você tem que sair da igreja adventista do sétimo dia, porque ela é falsa e herética, e chumbo trocado não dói. É uma seita. Enfim, o fato não é é a esse. mesma coisa. Não, veja bem. Senhor, desculpa. Olha só. Essa comparação está errada. Não está errada. Não está errada porque, basicamente, no final das contas, qual que é a questão? As doutrinas das igrejas são diferentes. As implicações práticas dessas doutrinas vão na direção de que um está certo ou o outro está errado. Mas eu não tento evangelizar ele, porque para mim ele é salvo em Cristo. Não, tudo bem, mas vamos pensar assim, existem discordâncias entre você. Você gostaria de corrigir essas discordâncias? É isso. Mas não me evangelizar. Não, tudo bem, mas o uso do termo evangelização aí, ele pode ser restrito ou ele pode ser amplo. Por exemplo, vamos dizer aqui, vamos fazer aqui um debate sobre a guarda do sábado. Você vai dar o significado do termo Exato. evangelizar do livro adventista. Não, o fato é esse. Por exemplo, vamos dizer, o livro Estando Juntos, quando você avalia como que o Mark Finley pede para as pessoas manter a abordagem em relação a cada igreja, geralmente você vai ver que ele tem esse mesmo padrão. Primeiro você estabelece um contato amigável, enfatizando aquilo que é comum, e depois você entra nas questões distintivas. Em geral, quais são as questões distintivas? A doutrina da imortalidade da alma, da guarda do sábado e a doutrina do santuário. Então, o que acontece? Nós entendemos que qualquer pessoa e qualquer igreja que creia em alma imortal crê numa heresia. E o problema não é meramente crer numa heresia, é algo que crê e tem implicações, especialmente graves, em determinados contextos que as pessoas em geral não estão muito atentas e muito alertas. Conclusão, você não considera, então, cristão os outros? Não é uma questão de ser cristão ou não, é um cristão enganado por uma doutrina herética e que precisa ser esclarecido. Então e etc. é exclusiva. Tem uma visão exclusiva. Ah, sim. A compreensão adventista das coisas é singular. Então vamos terminar Sem o debate sombra de agora. Então, Bom, vai lá, pastor não tem Gari. problema. Porque assim, quando eu converso com adventistas até famosos, né, eles falam assim, não, nós não somos exclusivistas porque vocês são nossos irmãos. Esse livro aqui, ele fala como evangelizar batistas, presbiterianos, mormons, testemunho de Jeová, espírita, ateu, ou seja, eles colocam no mesmo saco. Sabe? Na mesma situação. Como se nós precisássemos, né? Ou seja, a igreja existe há tanto tempo, aí surge uma igreja, cai de paraquedas na história da fé cristã, entendeu? E passa a ensinar, né, que só eles têm essa verdade. Por exemplo, 10 maneiras de identificar a igreja de Deus. Uma delas, não vamos falar sobre isso, né? Porque não é o tema, mas é guardar o sábado, juízo investigativo, o ministério profético de Ellen Goodwhite, né? Que é o espírito de profecia. Conclusão, nós temos 10 temas de debate. São coisas que são doutrinas típicas da igreja adventista, doutrina distintiva. Sim. Ou seja... Mas aí, irmão Gari, qual é a sua opinião? 984-84-9988. A igreja adventista é exclusivista? Termina seu raciocínio. Não, então, aí, o que acontece?
A Igreja Adventista, por exemplo, eu quero achar uma... É que tem tanta coisa para ler aqui, mas... Por exemplo, cadê? Tá aqui. Olha só. O livro Testemunhos Seletos, página 386. Eu louvo a Deus porque ele falou, não, nós somos exclusivistas. Não, eu não falei isso não, calma aí. Você deve entender. Não. Mas olha só. Olha a Ellen Goodwhite falando, Testemunhos Seletos, Depois eu vou ver a gravação 2, aqui. página 386. Temos uma obra a fazer por ministro de outras igrejas. Deus quer que eles se salvem. Como nós mesmos, eles só poderão obter a imortalidade mediante a fé e a obediência. Precisamos trabalhar diligentemente por eles a fim de que possam alcançar a salvação. Deus quer que eles tenham parte de sua obra especial para esse tempo. Quer que se achem entre os que estão dando alimento a tempo de aproximar-se dos ministros de outras denominações. Aliás, nossos ministros devem buscar aproximar-se de outros ministros de outras denominações. Orai por eles e com eles, porque em Cristo está fazendo intercessão. Impede sobre eles essa solene responsabilidade. Outra hora ela fala assim, abandonar a igreja adventista e ir para outra denominação implica em apostasia da verdade. Como é que fica? Bom, Tá tudo certo. aí é o seguinte, nós temos... Qual a sua opinião? A Igreja Adventista é uma igreja exclusivista? Manda uma mensagem aqui de áudio, não é? 11-984-84-9988. Comecei com o pastor Gary e vou terminar com o irmão Ezequiel. Com o Ezequiel. Agora eu estou até preocupado, Ezequiel. Porque, assim... Eu não sou debatedor, né? Certo. Ezequiel, e aí? Dentro disso que o pastor Gary falou, lendo livros adventistas. Perfeito. Livros adventistas. Um problema de ter doutrina diferente, doutrinas que não são essenciais à salvação, como nós temos, calvinistas, arminianos, etc. Eu que sou soberanista, né? Agora, doutrinas essenciais à salvação. Se tem uma publicação que diz, não é? Que é apostasia, você sair da adventista e ir para outra igreja, quer dizer, então, é exclusivista. Veja... Não está escrito? Veja bem, Cruvinel, você mesmo no começo do debate falou assim, quando o Gali deu o exemplo de quando a igreja adventista fala, essa igreja batista aqui trocou a placa e virou todo mundo adventista. Você perguntou para ele assim, isso aí é apostasia, né? Querendo dizer, ou seja, Cruvinel, você não pode me acusar de ser uma coisa errada se você é a mesma coisa. Só muda o lado. Não, então, por exemplo, não é diferente. Veja bem, por exemplo. diferente, Não é a mesma coisa, olha só. Deixa eu terminar. É idêntico. Só colocando que eu fiz uma pergunta. Não, tudo bem, mas eu só estou demonstrando para você. Você sabe a minha opinião, né? Isso, tranquilo. O fato é o seguinte, esse é o ponto, entendeu? Você não pode reclamar, você está fazendo X coisas sendo exclusivista, e você sendo um exclusivista. E aí, ponto. mas aí é diferente, Ezequiel. Porque aí minutos. Quando é pro seu lado é diferente. Não, eu digo por quê? Porque a questão... Mas deixa eu falar a diferença. Veja bem, nós nos consideramos irmãos independente da denominação. Certo. Nós, se você considerar adventista com heterodoxia doutrinária, é provável que você nem a considere como cristã. Certo. E aí estou dizendo eu, não estou dizendo ele. Mas, Gali, qual é a questão? A incoerência é o seguinte, veja bem, por que é que eu posso apelar para um membro da igreja adventista vir para nós? Porque nós acreditamos que vocês compõem uma seita. Nós acreditamos que vocês compõem Babilônia. Sim, mas Babilônia contém irmãos em Cristo. Essa que é um negócio absurdo. Não é absurdo, é a Bíblia que diz, sai dela, povo meu. Mas veja bem, quando a Bíblia fala sai dela, povo meu, não está querendo dizer que nós compomos Babilônia. Claro que tá, senão você precisa sair de lá. Não, é diferente. Gali, eu discordo isso aí, mas tudo bem. Essa frase é tirada lá do Antigo Testamento, sai dela, povo meu. Sim, o povo estava em Babilônia, tinha que sair de Babilônia. Mas eles agora está espiritualmente em Babilônia. Mas eles faziam parte das crenças de Babilônia? Claro que não. Mas estavam em Babilônia. E estavam contaminados com um monte de questões, tanto teóricas quanto práticas da vida em Babilônia. Não, isso você não pode afirmar com toda certeza. Claro que pode. Sair de Babilônia o seguinte, vamos voltar para... Vocês têm 30 segundos. Vamos voltar para Jerusalém. Até começar... Claro que posso. E assim, no próximo debate, no próximo bloco, a gente esclarece um pouco essas questões aí da aproximação com os ministros e etc. Então é o seguinte, vamos dar um intervalo. Tá pegando fogo, gente. Se você quer mandar uma mensagem para cá, 98484-9988. E eu vou ser franco para vocês.
Eu fico coçando. 984849988. Qual a sua opinião? A Igreja Adventista é exclusivista? Isso vai acabar naquela questão da apostasia, tenho certeza. Mas vamos ao intervalo, eu volto já já. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Eu quero avisar a todos vocês, que nos próximos dias, na próxima segunda-feira, acho que sem ser segunda-feira, a outra segunda, né? Teremos a Black Friday 2022. Dessa vez nós teremos formação teológica, formação em apologética, formação em hebraico, viagem para Israel, curso internacional em teologia. Olha, o curso nacional em teologia está dando quase R$10.000 a menos, tá? É quase metade do valor. Então, se você tem interesse nessa Black Friday, né, nesse ano, sabe, você quer estudar, você quer se formar, você quer mais conhecimento. Então, se você tem interesse, entra no grupo específico da Black Friday. Então, o WhatsApp é 99007-6844. 99007-6844. 99007-6844. Pastor, o que eu faço? Coloca teu nome, grupo, e já entra em contato, já entra aí direto no grupo fechado. Esse grupo fica silenciado, lá pertinho da Black a gente entra em contato. E aí a gente explica quais são, né? Porque são 5 dias. A gente faz uma Black Week, na verdade, uma semana inteira. Um curso para cada dia. A gente tem mais de 50 cursos, então a gente escolhe os 5 mais pedidos e a gente faz. Tem escola de pregadores, então, sei lá, escola de pregadores custa R$1.000. Eu não sei a data, mas vamos dizer que seja na segunda-feira a escola de pregadores. Então, naquela segunda-feira, o curso de R$1.000 vai estar por, sei lá, 300. Quer dizer, R$700 de desconto. R$700 de desconto. Então, se você tem interesse, a hora é agora, o WhatsApp é 99007-6844. 99007-6844. Até a semana da Black Friday, que acho que dia 21, começa dia 21, você pode entrar no grupo. Essa promoção é exclusiva para quem já está lá no grupo, tá certo? Pastor, mas como que vai funcionar? Então vai ter 5 promoções. Com a gente é sempre o jogo aberto, você vai saber quais são os 5, você vai saber os preços, tudo antes, e você decide qual ou quais ofertas você deve aceitar. 99007-6844, tudo dá para parcelar no cartão e tudo mais. 99007-6844, é só entrar no grupo, vira. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Deixa eu dizer para você, amanhã nós teremos um programa especial que é o Biblicamente, e o tema é cristofobia. Perseguição à igreja está aumentando no mundo. Presenças, com a apresentação, não é? Do pastor João Barbosa e presenças do pastor Neilson Xavier, doutor Tassos Licurgo, doutor Leonardo Giruns. Então amanhã você não pode perder às 11 horas. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Que tal você investir na sua vida, investir no seu ministério? Faculdade Teológica Bethesda propõe aqui
A Escola de Ministérios é um curso dividido em 4 pilares. E eu vou dar um plus, hein? Presta atenção. O curso é dividido em 4 pilares. Não é? Mas o plus eu vou dizer no final. Quais são os 4 pilares? São 24 cursos, entre cursos teológicos e cursos ligados ao ministério. Você vai aprender, vai ter o seminário de ciência e fé, biblioteca básica do líder, formação em narrativa bíblica, vai aprender direito à administração da igreja, inteligência emocional, etc. A segunda questão, durante esses 2 anos de curso, não é, o segundo pilar são as mentorias, não é? São mentorias mensais online, com muitos líderes. Ali você vai ouvir as mentorias, além do pastor César Cavalcante, pastor Neirode Andrade, pastor Davi Botelho, pastor Paulo Sérgio, professor Lucian Benigno, enfim, não é? Terceiro pilar, semanalmente você recebe arquivos para ajudar no seu desenvolvimento teológico e ministerial. São centenas de arquivos. E todo ano um evento ao vivo que você vai poder conhecer outros alunos, abraçar os professores e estar interagindo com todos. Será uma grande bênção. Pastor, mas isso deve custar caro. Realmente, o valor disso é R$ 12.900, mas aí tem um plus. Sabe quanto é que você vai pagar? Somente R$ 83, somente R$ 83. Pastor, é só isso, R$ 83 por mês, só R$ 83 mensais, é o preço de uma pizza, não é? E não tem letras miúdas, faz assim, ó, manda seu nome, não é? No telefone, no WhatsApp, que eu vou mandar seu nome, _ministérios para 11 99007 6844, 11 99007 6844, 11 99007 6844. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Quero lembrar você que você participa desse debate. Hoje eu recebo o pastor Ezequiel Gomes e recebo também o pastor Fernando Gale. Que o negócio já está fervendo aqui, eu vou colocando papel para todo lado. Mas é desse jeito aqui, irmãos. O debate está em torno das ideias. E o debate é interessante, porque mexe com a fé de muita gente. A pergunta é: a igreja adventista é exclusivista? Ela é? Acha que é a última bolachinha do pacote, só que é eles que são salvos? É isso. É isso. Eu estou traduzindo aqui para você. Manda a sua opinião. 11 98484 9988 pelo WhatsApp. 11 98484 9988, tá bom? Manda aí sua opinião. Entra lá no Instagram da Rádio Musical FM e tem lá uma enquete. E daqui a pouco a gente vai mostrar a enquete. Pastor Ezequiel. Bom, vamos lá. Uma coisa importante das pessoas entenderem é que se você quer avaliar, por exemplo, a literatura adventista em relação a esses temas, você precisa fazer uma pesquisa de contexto amplo, vamos dizer assim. Então, por exemplo, o pastor Gale trouxe aí informações da Ellen White, onde ela recomenda a gente a se aproximar das pessoas e pregar o evangelho da perspectiva adventista com vistas à sua salvação. Você precisa ter uma visão assim, que basicamente tudo que adventista crê é errado, para ir contra essa afirmação da Ellen White. Porque, entenda só, trabalho com a mera hipótese de que no final dos tempos, quem não guardar o sábado vai receber a marca da besta no decreto dominical. Você acha que os pastores devem ser avisados em relação a isso, sim ou não? Esse é o ponto. A gente acha que sim.
Entende? Esse é o ponto. Agora, essa ideia não tem por implicações do tipo assim: quem não faz parte da nossa pequena seita não é salvo e vai pro inferno. Não é isso. Não é simples assim. Entende? As crenças adventistas, elas têm implicações no contexto da salvação, em especial no contexto do fim dos tempos, naquilo que é a nossa leitura do Apocalipse. O que diz o livro do Apocalipse? Aqui está o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Então nós nos identificamos como esse povo no contexto do fim dos tempos, que tem toda uma história baseada na nossa interpretação do livro de Daniel e Apocalipse, que é um negócio gigantesco, não é um negócio que você explica aqui em meia hora de debate. É um negócio gigantesco, extremamente bem estabelecido, ainda que existam leituras concorrentes e contrárias. E dentro da nossa visão, sim, nós temos uma teologia única, não existe nenhum outro movimento mundial que corresponda ao que o Adventismo do sétimo dia tem a oferecer. Em função disso, a gente entende a nossa posição, o nosso movimento profético, etc. e tal. Mas isso não nega que nós temos os nossos problemas, as nossas divisões, as nossas dificuldades, os nossos pecados, e etc. e tal. E que as demais religiões, inclusive a Igreja Católica, a Ellen White fala, por exemplo, nós cremos que a Igreja Católica é a Babilônia, é a besta do Apocalipse. E nem os católicos nós dizemos que são perdidos. Inclusive, a Ellen White fala muito claramente que existem muitos católicos sinceros e fiéis. Inclusive, isso retoma ao ponto do que o Galli falou em algum momento do debate. Vocês só são 2% do cristianismo, então 98% está errado. Então o catolicismo poderia dizer a mesma coisa para você. Você tem que ser católica, adorar Maria, você tem que guardar domingo, você tem que fazer tudo que a Igreja Católica faz. Por quê? Porque eles são maioria e você é minoria. Não, mas esse é o ponto, entendeu? Não é bem assim. Mas no final das contas é isso. Não é. Bom, vamos lá. Deixa eu falar uma coisa. Já, mas vamos lá. Deixa eu só falar uma coisa. Eu disse assim, que é incoerente eu colocar 98% da igreja Corpo de Cristo em Babilônia. E só vocês não estarem lá. Certo. Tá? Então isso é um sinal de exclusivismo. Segunda coisa incoerente, absurda que eu acho, é ver se tem coerência isso. Né? O texto de Apocalipse diz assim: sai dela, povo meu, vocês estão na moradia de demônios, tem que sair dela se vocês não quiserem participar das pragas que são destinadas a ela. E aí o adventista chega e fala assim: não, mas tem irmão ali que vai ser salvo. Tem irmão ali que vai ser salvo. Ué, pera lá. A Bíblia manda eu sair para não compartilhar das pragas destinadas à Babilônia. E aí eu ouço do adventista o seguinte: não, você é meu irmão em Cristo. Você não precisa ser adventista para ser salvo. Você não precisa sair de Babilônia, então. Não, precisa. Precisa ou não precisa? A Bíblia fala que precisa, porque a Bíblia não fala que alguns que estão em Babilônia, né, nesse contexto de Apocalipse 18, serão salvos. Então eu acharia que a igreja adventista devia ser sincera e falar: não vai ser salvo coisa nenhuma. É que isso depende de em que momento esse texto se cumpre na história. Vamos dizer assim que esse autoclamor do sai dela, povo meu, vai acontecer daqui 200 anos. Até isso acontecer lá no fim dos tempos, tem gente salva e perdida em todas as igrejas. Mas, Ezequiel, na sua fala anterior, você falou, e eu tenho um vídeo para a gente colocar no ar, você falou falou textualmente, tá? Sem homem de palha aqui, você falou textualmente que não, desse ponto de vista, a igreja adventista tem um escopo único, doutrinário único. Singular. Se é único, não é ser exclusivo? Não, sabe, às vezes... se é único, é exclusivo. Olha só, não tem nenhum problema você transformar a singularidade adventista em exclusivismo adventista. O problema é o uso pejorativo do termo exclusivista, que inclusive se revela quando a gente tem alguma postura, entre aspas, exclusivista, é o Satanás. Quando vocês têm é normal, é tranquilo, que vocês são sinceros, vocês só querem o nosso bem. Por exemplo, o Galli falou assim: não, mas lá no livrinho adventista a gente coloca o batista do lado do presbiteriano, do ateu, do candomblé. Olha que absurdo. Nos centros apologéticos de vocês é da mesma forma. Vocês colocam a gente no grupo de junto com grupos de antitrinitariano, de mormon, de cientologia, coisas heresias absurdas que a gente não tem. Não é diferente, cara. A diferença é que eu coloco a sua igreja no meio de um grupo que você não quer, e você coloca... Calma, os dois irmãos. Não criemos pânico. Vamos ouvir o que o ouvinte está pensando? Vamos lá. Bom dia, paz do Senhor. Cássia aqui de São Bernardo do Campo. Acredito que é exclusivista, sim. Se eu saio hoje... eu sou cristã evangélica. Se eu saio hoje para ir para Adventista, eu teria que me batizar de novo. Então, eu não acredito que eles me considerem irmãs em Cristo.
Gente, alguém segura o Cruvinel, por favor. Ele não está conseguindo se controlar. Mas Amo. tá legal, Cássia, obrigado. Mais alguém? Então vamos lá, põe aí. A paz do Senhor, pastor Cruvinel, paz do Senhor aos pastores debatedores da mesa. Que Deus abençoe a todos. Aqui é o Alexandre Motoboy de Jabaquara. Eu entendo que sim, que a igreja adventista é exclusiva sim, pela forma dos seus métodos, principalmente de querer evangelizar as outras igrejas e se titulando como a igreja remanescente, ou seja, a certa. Imagino eu que antes da igreja adventista ser fundada não existia mais salvação, né? Porque todo mundo estava no erro, né? Essa é a minha opinião. Que Deus abençoe a todos. Mais um. Pastor Roberto Cruvinel, a paz do Senhor, aqui é seu irmão em Cristo e xará, Roberto também. Sim, são totalmente exclusivistas e posso falar com a autoridade de quem os conhece profundamente, mas diferente deles que nos julgam, eu sempre trabalho com aquilo que eu recebo diariamente há mais de 25 anos, que é derramando o amor de Cristo sobre a vida deles. Nós não somos exclusivistas, nós somos amorosos, porque entendemos que todo aquele que professa o santo nome do Senhor e o aceita como seu único e suficiente Salvador, não se limita a um dia, se limita à obediência a Ele. A paz do Senhor a todos. Legal. Pastor, nós estamos caminhando para o final já, tá, gente? Resposta romântica dele, romântica, né? Bonita. E aí, pastor Gali, falando perto do microfone para ficar mais legal. Vamos lá. Depois... Nós colocamos adventistas, mormons, ateus, testemunhos de Jeová, tudo numa situação. Só por quê? Porque nós dizemos que vocês são uma seita. Agora, você dizer que nós somos irmãos em Cristo de vocês, estamos em Babilônia e vocês não, isso é uma forma de exclusivismo eclesiológico, que depois, segundo a igreja adventista, vai piorar para exclusivismo soteriológico. Quando o Papa emitir um decreto dominical. E quem? Com a gente. Eu, por exemplo, defendo a guarda do domingo, né? Eu defendo esse ponto de vista. Então, eu, por exemplo, eu tô frito. Por quê? Porque eu não vou ser salvo. Eu vou apoiar o Papa. Pastor Gali, olha, não existe... E aí eu vou perder a salvação, pastor. Sabe por que eu vou perder a salvação? Porque eu não guardei o sábado. Então, quer dizer, o sábado vai distinguir a verdadeira igreja, que é a igreja adventista, das outras. Isso é exclusivismo soteriológico. Eu pergunto na apologética, né? Não tem... E aí... Fica para vocês discutirem. Uhum. Não é das características de uma seita. Bom, um expoente profético exclusivo, uma visão exclusivista, escritos peculiares que não a Bíblia. Isso são características de uma seita, de algo separado, uma hairese, uma heresia. Dentro disso, a igreja adventista se enquadra? Olha, a ideia de o que seriam as características que formam uma seita é uma discussão muito interessante e, na verdade, é sempre o grupo dominante que quer estigmatizar os demais como hereges é que quer fazer essa identificação. Para a Igreja Católica Romana, todas as igrejas evangélicas são seitas, heresias. No mesmo sentido em que vocês consideram a Igreja Adventista do Sétimo Dia uma seita e uma heresia. Por quê? Porque se é a Igreja Católica que define o que é seita e heresia, todos vocês são seitas e heresias. Acabou, é simples assim. Da mesma maneira, qualquer inimigo da fé adventista que vai definir o que é uma seita e uma heresia, vai definir isso de tal maneira que o adventismo se enquadre. Se a igreja tiver um pastor muito bonito, chamado Ezequiel Gomes, é seita. Pronto, já é a característica, entendeu? Já é heresia dizer muito bonito. Pastor Gali, comenta isso, só pra gente ir terminando. Esse vai. É o ponto. Vai lá. Não, já é uma heresia ele dizer que era bonito. A igreja católica fala... É a mesma linguagem adventista, né? A igreja católica fala assim, olha, fora da igreja não há salvação. A igreja católica fala isso. A igreja adventista não diz isso, quem não está assistindo aqui, ó, o pessoal está se manifestando aqui. Mas vai dizer, porque quando o Papa emitir o decreto dominical, isso vai acontecer. Quem não guardar o sábado, não pertencer à igreja remanescente, porque não guardou o sábado, não vai ser salvo. Isso é exclusivismo soteriológico, tá? Então, na verdade, não é exatamente a mesma coisa, mas é quase igual.
Tá? Agora, deixa eu só falar uma coisa para você. Estamos chegando ao final, viu, irmão? Você vai ter considerações finais agora. Tá, ok. Então eu quero dizer o seguinte, eu, particularmente, faço apologética por amor aos Testemunhos de Jeová, aos Adventistas, aos Mormons, né? Como a Igreja Adventista, eu creio na Trindade, eu admito que é possível haver salvos adventistas, mas acredito que eles uma hora terão que sair da Igreja Adventista, entendeu? É o que a gente crê, tá? Então, tudo isso que eu falei aqui... É a mesma coisa que ele falou. Exato. É a mesma Igualzinho. coisa que eu falei, por quê? Mas pera lá, porque eu estou num meio de religiões cristãs que se consideram umas às outras como irmãos e coloca a Igreja Adventista... Então, pastor Gary, só tem um minuto e meio para fazer essa consideração final e dessas redes. Aí eu faço a divulgação agora? Ou... Pode, 1 minuto e meio. Tá. Então tá bom. É o seguinte, esse é um tema muito amplo. Eu gostaria de continuar discutindo isso no meu canal no YouTube. Quero convidar você a se inscrever no meu canal, PR Fernando Gale, Seitas e Heresias. PR Fernando Gale, Seitas e Heresias. Esse tema eu discuto também nos meus cursos sobre apologética. Eu tenho um curso de apologética que tem 45 horas de vídeo, 700 páginas em PDF de presentes sobre seitas, e eu abordo essas questões. E quem adquirir esse curso hoje vai ganhar um curso sobre doutrina da Trindade. Eu fui testemunho de Jeová há 17 anos e eu respondo mais de 100 questionamentos ali contra a doutrina da Trindade. Você vai ganhar de presente esse curso. Então entre em contato no meu WhatsApp 016 996 37 1225 e peça informações. Sabe quanto é o curso? R$100. É 129 o de apologética, 29 o da Trindade. Se você adquirir comigo, eu vou fazer por R$100 para você. Eu agradeço a oportunidade de estar participando aqui e quero dizer o seguinte, eu oro pelos adventistas do sétimo dia e são pessoas queridas, muitas pessoas educadas que fazem parte do meu hall de amigos, mas nesse ponto doutrinário eu sou inflexível, então não tem como chegarmos num acordo. Tá aí o canal do YouTube, Deus abençoe. Obrigado, pastor Fernando Gale. Ezequiel Gomes. Eu vou tentar colocar muitas informações em poucos minutos. No manual minuto e meio. No manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia, se diz assim na página 53: com base no ensino bíblico e nas orientações de Ellen White, o rebatismo só deve acontecer em circunstâncias especiais e deve ser raro. E quem pode ser recebido na Igreja Adventista do Sétimo Dia não por rebatismo, mas por profissão de fé? Um membro de outra igreja, mas que também pratique o batismo nos mesmos termos que o adventismo do sétimo dia. O que acontece? Não é todo cristão que quer se tornar adventista que tem que ser rebatizado ao se tornar adventista. Naturalmente precisa passar pelo crivo da comissão local. Por exemplo, você é um membro da igreja Assembleia de Deus, você aceita a mensagem adventista, você quer ser adventista, mas não quer se rebatizar. Você é aceito na igreja por profissão de fé, não precisa se rebatizar novamente, tá? Esse é um ponto. E eu queria terminar mas é o seguinte, existe uma postura saudável em relação a um exclusivismo, que é natural da religião cristã. Existe uma postura muito negativa de exclusivismo. Alguns adventistas têm sim uma postura péssima em relação ao exclusivismo. E essas pessoas, elas devem ser educadas para que não mantenham essa postura péssima, e elas devem ser confrontadas caso, depois de educadas, mantenham uma postura ruim, porque não existe isso no adventismo do sétimo dia, de que só nós somos salvos e os demais não são salvos. O que existe lá no final dos tempos, Gale, se o Papa um dia lançar um decreto, aí você vai lembrar de tudo isso que a gente falou para você, e nós esperamos que lá naquele dia você não mantenha a postura do tipo assim, como se isso fosse uma piada e uma brincadeira, mas que de fato, você naquele dia, você não vai se converter para a igreja adventista do sétimo dia. Você vai lembrar que você transgrediu um mandamento de Deus, que é a guarda do sábado. Vamos dizer que é o horário. E que aí, lá no final das contas, você vai receber o perdão desses pecados da parte de Jesus. Não precisa ser membro da igreja adventista para ser salvo. Isso nunca vai acontecer. Peraí, irmão, para te encontrar. E vocês me encontram no YouTube, no canal Vem Senhor Jesus. Maravilha. Gente, vamos demorando a enquete. Vamos ver aqui como é que tá a enquete aqui. Vamos lá. Por quanto que eu perdi aí? Vamos lá. Aí. Ó, aumentou, tá vendo? Você perdeu mais um pouco, hein? Não convenceu tanto. Olha, a igreja adventista é exclusiva? Sim, ela é exclusiva. Exclusivista, aliás. Exclusivista. Não, 15%. Volta pra mim aqui, gente. Olha, que legal debater. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, não, viu, irmãos? Nossa luta é contra as potestades do mal, dos dominadores deste mundo tenebroso.
Eu fico chateado quando eu vejo alguém entrar na peleja de forma pessoal. Isso é anticristão. A questão é doutrinária, palavra, Bíblia. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Que tal vocês me seguirem no meu Instagram? @Pastor Roberto Cruvinel. @Pastor Roberto Cruvinel. Se inscreve no meu canal do YouTube, Pastor Roberto Cruvinel. Amanhã à noite nós vamos ter no meu canal do YouTube mais um Prosa Cristã respondendo perguntas. Vou receber lá o reverendo Lucas Rezende, não é? Já teve debate lá, Ezequiel já esteve lá fazendo debate com o pastor César. Se inscreve lá amanhã às 22 horas. Gente, olha, eu tô com uma promoção só essa semana, de segunda a sexta, curso avançado em teologia, totalmente apostilado, não é online não, vou te mandar as apostilas, com 47 matérias, mais monografia, de 2.200 por R$ 1.500, R$ 700 de desconto, dividido em 3 sem juros. Curso médio, com 36 matérias, de 1.200 por R$ 700. Olha aí, R$ 500 de desconto, olha aí que maravilha. Então, você não pode perder. Eu mando a apostila, tem direito de certificado de história escolar, reconhecido por 2 convenções da Assembleia de Deus. Então, me manda uma mensagem com a palavra teologia-promoção no meu WhatsApp, 11 967 66 5787. 11 967 66 5787. É só até sexta-feira esse valor, gente. Só até sexta. E se você quiser fazer o curso de grego online e escatologia online, ganho de pneumatologia, me manda a palavra grego no WhatsApp, 11 967 66 5787. 11 967 66 5787. Eu te mando relação de matérias do curso teológico, te mando foto do certificado, tá bom? Gente, eu quero mandar um abraço para São João da Barra, né? São Joaquim da Barra, nesse final de semana. Eu estarei em São Joaquim da Barra, sábado, dando uma palestra sobre hermenêutica avançada, tá? Vocês vão ver no meu Instagram, o endereço é gratuito, você pode ir lá em São Joaquim da Barra, no sábado à noite eu vou estar lá. Tá? Domingo de manhã eu estou pregando em São Joaquim da Barra e venho embora, dá quase 5 horas de viagem. Jesus é bom. E louvar a Deus por poder estar debatendo aqui com vocês. Hoje, às 16 horas, às 14 horas, eu continuo aqui no Bom e Velho, Crescendo na Fé, respondendo perguntas bíblicas e teológicas. Fica comigo. WhatsApp, 11 967 66 5787, informações sobre essa promoção do curso teológico. E me segue no meu Instagram e no meu YouTube, Pastor Roberto Cruvinel. Fica com Jesus, Deus te abençoe. Obrigado, pessoal. Paz, tchau, tchau. Um abraço. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Musical FM. Musical.